Brasil, construtor de ruínas. Eduardo Cunha, o nosso vilão do Batman. Em 2015, o personagem não foi Bolsonaro, que ainda era apenas o brucutu do baixo clero do Congresso. Poucos o levavam a sério. O protagonista daquele ano foi Eduardo Cunha, o mais próximo de um vilão do Batman que o Brasil produziu. Cunha despontou como um tipo de vilão cuja perversão era levar a realidade ao paroxismo da farsa. Seu poder era a sua total ausência de limites. Cunha dizia qualquer absurdo como se fosse verdade, e suas falas eram reproduzidas pela imprensa como se possuíssem algum lastro nos fatos. Possivelmente, não existiria Bolsonaro sem Eduardo Cunha. Como talvez o Brasil pudesse ter seguido outros caminhos se Dilma Rousseff não houvesse sido reeleita ou se Marina Silva não tivesse sido destruída pela campanha petista. Ou o que teria acontecido se o PT não tivesse se corrompido no poder? Não dá para adivinhar o futuro com o outro passado. As perguntas, porém, são irresistíveis. Em 2015, o Brasil foi tomado pela perturbadora sensação de ser subjugado por uma realidade que não era realidade. Ao abrirem os jornais, ligarem a TV no noticiário ou acessarem o site de notícias, os brasileiros eram confrontados dia após dia com Eduardo Cunha diz isso, afirma aquilo, declara aquele outro alerta e ameaça. E nega as contas na Suíça. Tem lá sua assinatura, seu passaporte, seu endereço, mas ele nega. Negar o que a pilha de provas já demonstrou inegável é um direito de qualquer um. A maioria vai para a cadeia negando ter cometido o crime que o colocou lá. O problema eram os outros verbos. Como é que tal personagem se tornou, e naquele momento foi, tão central na vida do país, a ponto de seguir manipulando e chantageando com as grandes questões do momento, com as votações importantes? Como Eduardo Cunha ainda dizia, afirmava, declarava, alertava e ameaçava nas manchetes dos jornais? Como o que era farsa podia ser colocado no lugar dos fatos? O cotidiano do Brasil e dos brasileiros havia se tornado uma experiência perversa. A de viver dia após dia uma abominação como se fosse normalidade. Essa vivência foi provocando uma sensação crescente de deslocamento e de vertigem. Não se sabia então o quanto isso custaria para o país, objetivamente, e o quanto custaria na expressão política das subjetividades. Mas custaria. Porque já custava demasiado. A eleição de Bolsonaro foi também resultado do período pré-impeachment, em que a farsa foi colocada no lugar da realidade, com um profundo impacto sobre a vida e a interpretação da vida. Até o mais obtuso sabia que Eduardo Cunha seguia no palco porque ainda tinha utilidade para os projetos de poder de um lado e de outro. Entre esses dois lados que se digladiavam, não havia oposição. Essa era outra farsa, e também é por ela que se podia levar a sério um farsante como Cunha. A pauta conservadora para o país já tinha sido estabelecida. A crescente presença de MDBistas em ministérios importantes, a exemplo da saúde, e o desmonte de políticas caras à esquerda, como o setor de saúde mental, demonstravam isso. O setor mais poderoso e também o mais predatório do agronegócio ganhava influência crescente não só no Congresso, que dominava, mas também no Executivo. Em 2015 e 2016, o que estava em disputa era o poder de executar a pauta conservadora. Eduardo Cunha era a expressão de uma operação política muito mais ampla, profunda e que nem começou com ele, nem acabará com ele, na qual o papel do PMDB, depois MDB, foi central.
Ele também era o homem certo no lugar certo. Nesse sentido, uma individualidade rara. Se o Brasil já teve muitos Cunhas, em vários aspectos, também não teve nenhum Cunha em outros. Como todo vilão, o personagem é fascinante e totalmente singular. Eduardo Cunha não teria ditado os dias de Brasília se não fosse o homem perfeito para o papel. Para que a maioria possa fingir que disputa os rumos do país, quando disputa apenas o seu próprio, é preciso o fingidor maior, o mestre de cerimônias deste espetáculo. A sensação esquisita ao abrir o jornal, ou a internet, ou ligar a TV no noticiário, se dava porque essa farsa demanda uma adesão, a nossa adesão. E é aí que também estava a perversão. Era evidente que Cunha não esperava que alguém acreditasse, entre outras coisas, que ele não tinha contas na Suíça, o que seguia afirmando sem piscar. Ele sabia que quase ninguém acreditava nisso, o que não o impediu de apostar que poderíamos agir como crentes. Parte do estranhamento ao entrar em contato com o noticiário também vinha daí. Os brasileiros eram convocados a uma adesão pela crença, o que, de novo, pervertia a experiência da política. É possível especular que, em algum nível íntimo, Eduardo Cunha tenha se divertido muito com a possibilidade de transformar a realidade numa negação coletiva, ou numa farsa que, por ser compartilhada, virava realidade. Para o perverso, o outro não conta como outro. O outro, nós, é apenas o suporte para a sua satisfação. Denunciado por corrupção e lavagem de dinheiro, ele falava em nome de Jesus. Atingiu o paradoxismo do deboche ao registrar uma frota de carros de luxo numa empresa com o nome de Jesus.com. Também discursava para os eleitores evangélicos que Deus o havia colocado na presidência da Câmara. Na complexa história recente do Brasil, Cunha é o perverso que goza em nome de Jesus. Nesse sentido, é que Cunha se assemelha a um vilão do Batman. Todos muito singulares, mas com o traço de perversão em comum. Só que Batman e seus vilões extraordinários são ficção. Ao produzir o deslocamento na esfera pública, Eduardo Cunha fez da farsa a realidade. Este foi talvez o seu maior poder, o poder que lhe permitiu ainda ter poder. Abaixo da farsa maior, desenrolavam-se todas as outras. A do PSDB fingindo pedir seu afastamento, quando o apoiava nos bastidores, na expectativa de que levasse adiante, como levou, o impeachment de Dilma Rousseff. Ou a do Planalto, também negociando com ele, mas pelo motivo contrário, para que ele não levasse adiante o impedimento da presidenta. Ou a de todos aqueles parlamentares que temiam o dia em que Cunha abrisse a boca para contar algumas das histórias pouco edificantes que os envolviam. Para estes, era preciso manter Cunha com algo a perder, ou a ganhar. É o que aponta o silêncio que, pelo menos até o final da escrita deste livro, em meados de 2019, Cunha mantinha na prisão. Se tudo fosse encenado como sátira política, no teatro e não no Congresso, teria sido um ótimo espetáculo. A perversão é que a farsa se apresentou como realidade e tornou-se realidade. Eduardo Cunha nos corrompeu a todos porque, da forma como a encenação evoluiu, fomos parte dela. A encenação engolfou a plateia e já não sabíamos onde ficava a saída do teatro, porque já não havia teatro, já era vida. Talvez por isso, para muitos, 2015 e 2016 foram anos de vertigem. Dizendo de outro modo, é como se, todo dia, aquele que está colocado no lugar das autoridades afirmasse: laranjas são cadeiras, e a imprensa estampasse nas manchetes:
Cunha afirma que laranjas são cadeiras. Então, no mesmo jornal ou telejornal, outras autoridades dizem que não. Está tudo provado que laranjas não são cadeiras. Tudo isso como se fosse uma discussão perfeitamente aceitável. Mais do que aceitável, legítima. No dia seguinte, e um dia após o outro, está lá mais uma vez. Laranjas são cadeiras, garante Cunha. E as pessoas estão lá, sentadas na cadeira e comendo a laranja, assistindo as notícias, ou as lendo, não como comédia, ou como sátira ou farsa, mas como se fosse sério. E sério é, porque a autoridade continua sendo autoridade, apesar de afirmar que laranjas são cadeiras. E as demais autoridades do campo da política, mesmo as que se apresentam em postos opostos, negociam com o cara que diz que o povo deve se sentar na laranja e comer a cadeira, como se esta fosse a normalidade institucional. É impossível não se sentir esquisito e duvidar da própria sanidade num mundo assim. A língua e a linguagem que fazem a mediação com a realidade eram corrompidas dias após dias. E não se atentava para o quão grave isso era. Diante disso, nada mais previsível do que apenas alguns anos mais tarde pessoas afirmarem, com a demanda de serem levadas a sério, também no Brasil, que a Terra é plana, ou que Jair Bolsonaro, o brucutu do baixo clero, passasse a ser considerado um mensageiro da verdade. A cada semana foi piorando. Políticos fizeram uma homenagem a Eduardo Cunha, inaugurando seu retrato oficial na galeria de ex-líderes da bancada do PMDB na Câmara. O episódio era uma versão invertida de O Retrato de Dorian Gray. Na obra clássica de Oscar Wilde, o retrato é escondido dos olhos do público porque vai absorvendo as marcas do tempo e dos crimes cometidos pelo personagem na vida real. Na crônica política do país, porém, o sentido é outro. O retrato exposto cristaliza a perversão, a de um homem ser homenageado com palmas e discursos laudatórios, no momento em que está denunciado por corrupção e que as provas de contas na Suíça, abastecidas por dinheiro público, se acumulam. A perversão era a da lei que não valia para o retratado, que acabava de ganhar o seu monumento na parede. Estava ali, mais uma vez, o que a procuradora que mais lutou contra o além da lei de Belo Monte chamava de o mundo do tudo é possível. Se o retrato de Dorian Gray precisava ser enrolado em uma colcha e trancado em um quarto porque denuncia o retratado, o de Eduardo Cunha é exposto ao público em lugar nobre porque o retratado, para os seus pares, está além da denúncia. Houve protestos, mas a homenagem foi realizada. E o homenageado seguiu como o terceiro na linha sucessória da presidência do país. O retrato do corrupto, ao ser exposto não como denúncia, mas sim porque a denúncia já não tinha força para tirá-lo do lugar, mais uma vez corrompia a todos. A prisão de Cunha não limpou esse crime, por ter ocorrido apenas depois de ele ter liderado o impeachment que arrancou Dilma Rousseff do poder onde foi colocada pelo voto. A prisão tornou o crime ainda mais explícito.